o que esses bichos têm a ver com esses? Parecem animais completamente diferentes, mas há evidências de que as aves são os dinossauros contemporâneos. Assim como as aves, os dinossauros botavam ovos. Alguns voavam. E não são as únicas coincidências. Cientistas compararam esqueletos das aves atuais com as de dinossauros. Encontraram algumas semelhanças. Nós vamos entender algumas delas aqui no laboratório da Unifei com o professor Thiago Vernaschi. Aqui a gente tem o esqueleto de uma galinha e aqui de um velociraptor, que foi extinto há 60 milhões de anos. Professor, quais são as semelhanças? Uma delas que chama muita atenção é a postura dos pés, o formato dos dedos e a posição que ficam os dedos. Então, eram animais que andavam nessa posição na ponta dos dígitos. Né? Três dedos na frente e um menor atrás. Além disso, o que a gente vê nos dinossauros era a presença de 3 dedos nos membros anteriores ou nos braços. Né? Nas aves, embora seja muito modificado ainda, a gente ainda tem presença de 3 dedos nos braços. E o pescoço, então, esse pescoço bem alongado, que em determinadas situações os dinossauros recolhiam essa cabeça e ficava com um pescoço muito parecido com o de uma galinha no formato de um S. Essas características aliadas a outros dados científicos levaram os pesquisadores à seguinte conclusão. As aves, elas são uma linhagem que surgiu dos dinossauros, né? Então os dinossauros são um grande grupo de animais que em algum momento vários deles se extinguiram, mas uma linhagem sobreviveu e essa linhagem é as aves, né? Então a gente pode dizer que as aves são os dinossauros que sobreviveram? Exatamente, é. As aves são dinossauros que sobreviveram àquela extinção, onde a maioria desapareceu. Esse processo evolutivo começou há muito tempo, algo em torno de 240 milhões de anos. Mas na metade desse caminho alcançou um ponto crucial, o surgimento da primeira ave do planeta, Archaeopteryx. Ela tinha o tamanho de um carcará, mais ou menos 50 centímetros de comprimento, e pesava 1 quilo. O Laboratório de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá tem a réplica do fóssil mais famoso do Archaeopteryx, encontrado na Alemanha. E o que ele tem de interessante? Ele tem presença de penas. Então, penas muito desenvolvidas, então, nos braços, nos membros anteriores e na cauda. Então, aparentemente, já era um dinossauro que tinha asas, que tinha penas, né? Então, historicamente, sempre foi considerado como sendo, então, a primeira ave. Apesar de ser considerada a primeira ave, a Archaeopteryx não foi o primeiro animal a voar. Alguns dinossauros já faziam isso. E nem o primeiro a ter penas, que, aliás, surgiram com outro propósito. A hipótese mais aceita é que elas desempenhassem um papel de isolamento térmico. O Archaeopteryx foi, então, o primeiro a usar as penas como instrumento de voo. Era um bichinho que escalava árvores, abria as asas e planava e pousava numa outra árvore. Planava, pousava em uma outra árvore. Ou seja, esse voo das aves como a gente vê hoje, mais elaborado, batendo asas, subindo, descendo, foi uma evolução. Exatamente, foi uma evolução a partir desse voo planado. Para escalar as árvores, o Archaeopteryx contava com um trio de garras em cada asa. Ao longo do tempo, as aves perderam essa estrutura, com exceção de uma espécie brasileira. Nos primeiros dias de vida, e só nos primeiros dias, o filhote da cigana, essa ave amazônica, tem garras iguais às dos dinossauros e usa essas garras para escalar os galhos. Elas desaparecem misteriosamente à medida que o filhote cresce, mas são a evidência de que nem tudo da pré-história ficou para trás. Aves pré-históricas da América do Sul também deixaram vestígios da passagem delas pelo planeta. Fósseis cravados em rochas de arenito embaixo da terra. Foi o que paleontólogos encontraram no oeste de São Paulo. Onde hoje a gente vê barranco, no passado foi fundo de rio.
um rio primitivo e rodeado de vida. Nós tínhamos uma fauna muito diversificada, que incluía dinossauros e também as aves, né, primitivas, crocodilos, tartarugas, peixes, lagartos, anfíbios e parte desses animais de grande porte e pequenos ficou preservada nesses sedimentos. Há 2 décadas, o paleontólogo William Nava estuda os fósseis dessa região. Já encontrou vestígios de vários animais. Os de aves são especialmente raros. Animais pequenos têm os ossos mais frágeis, então, no contexto fóssil, é mais difícil preservar um animalzinho pequeno do que um dinossaurão. Essas aves tinham os ossos pneumáticos, vazios. Mais difícil ainda. Imagina uma camada de lama soterrando ossinhos vazios, né? Sem a textura interna, né? Super porosos. Então é quase um milagre que hoje nós podemos encontrar restos ósseos de aves da época dos dinos tão bem preservados quanto esse registro aqui do Oeste Paulista. Ele já coletou mais de 2.000 ossos fósseis, todos analisados no laboratório do Museu de Paleontologia de Marília. Esse aqui é um dos blocos de rocha mais importantes encontrados aqui na região. Tem vários ossinhos espalhados. William, trata-se de um animal só ou são ossos de vários animais? Não dá para precisar se uma ou duas, mas nós temos, por exemplo, 5 ossinhos que correspondem à região sacral, indicando que pelo menos ossos de 5 aves diferentes estão dispostos nesse bloco de arenito. E como que eram essas aves? Pelo tamanho dos fósseis encontrados aqui, pelo nosso registro de coleta de fósseis, nós estimamos aves com tamanhos entre um beija-flor e uma pomba. Depois da extinção dos dinossauros, as aves cresceram. Algumas espécies chegaram a ficar quase do tamanho de uma girafa. Aqui onde hoje é a América do Sul, 20 milhões de anos atrás, antes da chegada dos grandes felinos, como as onças, por exemplo, as aves eram as grandes predadoras. Tanto que um grupo de aves carnívoras foi apelidado de aves do terror, do tanto que eram ferozes. Um dos fósseis mais importantes desse grupo foi encontrado aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Nome científico Paraphizornis brasiliensis, mas poderia ser chamada de a terrível comedora de animais. Ela comia a fauna daqui, que era um pouco diferente da atual, mas existia muita coisa parecida, não é? Existia vários roedores, né, como nós temos hoje as capivaras típicas daqui, pacas e outros mamíferos de pequeno porte e mesmo animais de porte maior, inclusive outras aves, né? Uma ave dessa, se encontrasse um ser humano como nós agora, não viria nenhuma razão de recuar. Paraphizornis desapareceram há 3 milhões de anos, mas deixaram descendentes. Existe um parente dela vivo hoje, que é a seriema. A seriema, ela é carnívora. Ela come muito inseto, ela tem essa vantagem em tudo, mas ela também não perdoa um ninho de ave e ela come filhote, pintinhos, o que der sopa para ela, ela pega, mata e come também. E são hábitos que podem ter sido herdados dos antecessores? Sem dúvida, ela é prima dos fororracídeos, né? Prima, parente bem próxima mesmo. O Museu de Taubaté guarda alguns dos exemplos mais importantes da fauna extinta no mundo. A maior ave que já existiu, ela é chamada de ave-elefante, conviveu com o homem há pouco tempo. Diria que há cerca de 600 ou 700 anos atrás. Então existia essa ave-elefante em Madagascar. Assim como outras grandes espécies, a ave-elefante também não resistiu. E por que as pequenas sobreviveram? O professor Alvarenga tem uma hipótese. Os animais pequenos, eles sempre proliferam mais facilmente do que os grandes. O grande tem aquela vantagem de se defender mais facilmente, né? Mas ele tem a grande desvantagem de precisar de mais alimento. Quando o território é muito pequeno, não tem muito alimento e aí os grandes são os primeiros a ter problemas. Isso pode explicar como a linhagem das aves conseguiu atravessar tantas catástrofes naturais e chegar aos dias de hoje. Mas nesse campo, há muito mais perguntas do que respostas. Ninguém viveu naquela época, entretanto,
É apaixonante imaginar como era o cenário e como esses animaizinhos conviviam. Inclusive com grandes dinossauros. Grandes dinossauros, é. É super importante que a gente olhe para o passado e consiga entender como ocorreu toda a evolução da vida na Terra, como ocorreram surgimentos de grandes grupos e extinções de grandes grupos, porque a gente está inserido nesse contexto, né? Então é super importante que a gente olhe para isso e olhe para exatamente como a gente vive hoje em dia, as mudanças que a gente faz no planeta, né? Para o nosso próprio bem.